gente, está aqui, ó, uma das testemunhas, né? Uma das criaturas que foi o resultado disso. Agora eu estou atendendo em Rio Pardo, né? E parece que tudo tem que fazer para expandir na região mesmo as coisas, né? E lá estou puxando, e gente de lá já conhece aqui também. Tem muita gente que vem de lá para cá. Rio Pardo, Pantano também. Encruzilhada. Então a gente fica vendo como as coisas são incríveis, né? Está puxando as coisas. E aí, cadê? Pois é, agora não sei se eu conheço. Tá, eu vou começar. Eu vou começar, eu vou ler um texto, tá? Que o plano espiritual determinou, tá? Eu vou ler esse texto, vocês observem esse texto aqui, tá? Presta atenção no que eu vou ler, tá? Se eu achar. Não, eu só vou tentar contigo ajudar a deixar a ajudar foi devolvido? Não, sempre por aí. Eu só vou ouvir o texto daí. Ah, é? Pois é, agora não sei se eu espero nada, depois que eu vou pensar. Bom, olha só o título do texto: o verdadeiro processo do desencarne. Gostei do silêncio. O desencarne procede, eu vou ler com calma, quem não entender, a gente para e continua. Se eu também não entender, estamos lá. O desencarne procede de forma diversa, tá? Dependendo do nível evolutivo do ser. Olha só que coisa importante, entendeu? Na realidade, tudo acontece dependendo do nível do ser, né? Do nível de evolução de cada um. Todas as coisas têm a ver com isso. Se as pessoas tivessem ideia de como é importante, de como a evolução do espírito é importante em termos de tudo, de doenças, de tudo, tudo comete o ser, né? Quanto mais evoluído nós formos, nós sermos, né? Melhor vai ser a nossa vida em todos os sentidos, né? Equilíbrio interno, doenças a gente não vai ter tanto. Na realidade, as doenças, muitas são causadas por problemas criados por nós mesmos, né? E tudo tem a ver. Quanto maior a evolução do ser, menos ele é, por incrível que pareça, menos ele é atacado por doenças. Porque as substâncias de cura que existem dentro de nós, você sabe que existem substâncias de cura dentro de nós e no meio. Essas substâncias de cura, você se lembra, né? Instinto de sobrevivência. Quando o espírito ele tem uma evolução maior, ele tem mais pleno esse instinto de sobrevivência. E como ele evolui espiritualmente, automaticamente ele vai começar, agora que eu estou tocando assim, a deixar de comer carne, a deixar de beber, a deixar de fumar. Então tudo são fatores que vão começar a mexer com a pessoa, com o espírito, né? Ninguém é obrigado. Quanto mais evoluído for o espírito, menos surpresas ele encontrará nesse momento. Mas, na situação inversa, muitas vezes o desencarne, o enfrentamento da verdadeira realidade é incompreensível para o ser que ainda engatinha a nível moral. Oi, tudo bom? Hoje a gente começou mais cedo, desculpa. Tá? Então, independente do número de vezes que esse mesmo ser já encarnou. Claro, não tem nada a ver com o número de vezes que ele encarnou, tem a ver com o que ele aproveitou desses momentos da encarnação. Né? Não adianta eu encarnar 1 milhão de vezes e não aprender. Aí não adianta, não tem jeito. Podemos dividir o processo do desencarne em 3 etapas. A primeira etapa, eu acho que vocês hoje vão sair daqui. A primeira etapa é traumatizante. É aquela etapa, olha só, eu estou falando do momento que a gente morre, tá? Entenderam bem, né?
A primeira etapa desse desencarne, quando a gente dá um peteleco assim, a primeira etapa é traumatizante. Que legal. É aquela etapa... Chega atrasado, né? É aquela etapa em que o nível de consciência do ser é bastante reduzido, permanecendo na faixa... me ajuda aqui, tá? Permanecendo na faixa de primeiro e segundo nível de consciência astral. Bom, pessoal, primeiro e segundo nível de consciência astral significa o quê? Trevas e região umbralina. Vocês se lembram, alguém, das pessoas? O primeiro nível é trevoso, é um lugar terrível. E o segundo é o umbral mais baixo que existe, tá? Faixa de primeiro e segundo é o traumatizante, astral. Nesse caso, existe um choque muito grande do ser com a sua realidade, pois ocorre a perda da proteção da alma que existia apenas durante a encarnação. Alma, pessoal, é o seguinte, tem palavras que têm duas definições, assim. A alma, para nós, assim, de uma forma geral, é o espírito, quando está encarnado no corpo físico, se chama alma. Quando o espírito está desencarnado, se chama espírito. É espírito errante, espírito. A alma, neste caso aqui, é uma proteção que existe entre corpo físico e espírito. Essa proteção serve para a gente não lembrar de vidas passadas, para a gente ter a vida daqui da Terra protegida dessas manifestações do plano espiritual. Tá? Ela não deixa passar todos os defeitos, ela não deixa passar todas as qualidades. Tudo é dosado por uma necessidade de evolução, uma necessidade desse processo evolutivo que a gente passa aqui na Terra. Então, a alma é necessária para tudo isso. Tá? Alguns seres, essa alma é tirada e substituída para que possa haver um trabalho espiritual aqui na Terra melhor. Tá? E por vários motivos outros que não vem o caso, que quando a gente tiver mais tempo a gente vai explicar por que é tirada a alma dessas pessoas que têm a missão aqui no planeta, tá? No plano físico. Nesse caso, está com a realidade, pois ocorre a perda da proteção de alma. Instantaneamente o espírito se depara... se depara com toda a sua carga. Olha só que coisa incrível que é o sofrimento do ser. Isso aqui é uma coisa muito séria. Instantaneamente o espírito se depara com toda a sua carga de defeitos, tá? Porque a alma não permitia isso. Na realidade, as pessoas que têm defeitos, elas não têm manifesta todos os defeitos. Senão, pessoal, o mundo ia ser uma loucura. Ia estar gente matando gente por aí. E tem muita gente maléfica que não é... Imagina como é que seria, hein? Se tendo toda essa proteção, já acontece assassinatos, banditismos, porém, imagine se não tivesse essa proteção, que não permite que se manifeste todos os defeitos. Tá? Isso é uma proteção para a sociedade, uma proteção para o próprio espírito, para que ele tenha uma oportunidade de manifestar todos os seus defeitos, ele possa ter uma chance de evoluir. Para vocês verem como a alma é importante nesse ciclo evolutivo do ser. Tá? Mas naquele momento que a criatura que não é muito boa, nada boa, desencarna, ela recebe todo o impacto do que ela é, todos os seus defeitos. Imagine que coisa horrível de sofrimento que acontece. E sente uma grande limitação no que tange a sua ação, se comparada àquela que possui enquanto personalidade. Olha só, que detalhe interessante. Eu me esqueci o nome em hindu, em sânscrito. Tem um nome, que eu me esqueci completamente agora, que significa o espírito quer retornar ao corpo físico. O espírito, quando está no plano espiritual, ele quer voltar, ele quer nascer de novo. Por quê? Porque ele está tão mal no plano espiritual que ele sabe que quando ele está no corpo físico, ele consegue ter mais manifestação dos seus defeitos. Estou falando de espírito atrasado. Menos o quê? Menos manifestação dos seus defeitos. Menos manifestação dos seus defeitos, menos sofrimento. Desculpa. Ele não tem toda a manifestação dos seus defeitos, ele não sofre tanto. E ele tem uma manifestação do seu eu melhor. Porque no plano espiritual ele está com todos os defeitos a milhão ali. Ele sofre. O maior sofrimento do ser, este é o sofrimento do espírito. Boa noite. Tudo bom? Portanto, pessoal, detalhe, qual é a felicidade? A felicidade é não ter defeitos. Isso a gente já falou 1000 vezes. Não tendo defeitos,
E todos nós podemos não ter defeitos. Não me vem na mentinha aí de vocês assim, ah, mas não existe gente sem defeito. Isso aí não é assim. Existe gente sem defeito, é possível, e essa é a nossa missão, a nossa função no plano físico, a nossa função evolutiva é um dia não ter defeitos e poder não precisar mais vir ao corpo físico. Essa é a maior... Anseio. Isso aí. Aquela que possui enquanto personalidade. O que é personalidade? Eu, Francisco, meu nome é Francisco, prazer. Eu sou fulano de tal, eu sou Francisco, eu tenho tal, vocês me conhecem por tal jeito. Isso não existe. Isso não existe. Isso é um momento da minha encarnação aqui. Francisco não existe. Paula, Roberto, Gabi, Fernando, Francisca, o raio que parto, não existe. Isso é ilusão. Isso é por um tempo que depois desaparece. Tá? É tão interessante, a pessoa desencarna, morreu, acabou com o plano físico. Só fica a recordação dos seus entes queridos e acabou. Tá? Fica aquilo que tu deixasse para trás, né? A tua obra que tu deixasse, e terminou aquela pessoa. Fica o espírito na sua realidade, na sua eternidade, entendeu? Com todos os seus defeitos ou qualidades, ou aquilo que ele adquiriu com seus karmas positivos e negativos. Muitos não conseguem saber o que aconteceu de fato, porém esse desconhecimento é bem mais raro do que se imagina. Restringem-se principalmente àqueles que encarnaram para livrar-se de karmas pesados, através de deficiência mental. Tá? Nos demais casos, há sofrimento devido à inconformidade, sensação de impotência e toda a gama de defeitos que cada ser possui. E existem dois procedimentos principais em relação aos recém-desencarnados que se encontram nessa etapa. Procedimentos, interessante. Nós temos que, isso aqui, pessoal, aqui dentro, tem ouro aqui dentro, tá? Isso aqui eu e a Ana recebemos há muitos anos, 15 anos, sei lá quantos anos, do plano espiritual. Tudo isso aqui veio do plano espiritual. Cadê a chave amarela? Tem conhecimentos incríveis aqui que eu fiquei apavorado quando eu fui folhear, de meu Deus, o que é isso? Eu nem me lembrava mais. Coisas que veio que não tem em lugar nenhum. Não tem em lugar nenhum no mundo. Em livro nenhum. Está aqui, ó. Espero que um dia o plano espiritual diga, vamos... Agora está gravado. Sacanagem. Agora nós vamos fazer um... Mas eu não estou dizendo o que está escrito aqui. A gente pode perguntar alguma coisa no meio? Tem que puxar por dentro. Vou chegar no final, como é que você fez? Pode perguntar. Então, você falou que não tinha ninguém perfeito, né? Não, falou que tinha... Não, falou que tinha pessoas perfeitas, né? Sem defeito. Sim. E qualidades dessas. É. Eu me admiro tu, te Não, admirar calma. disso. Oi. Geralmente... Não. Eu quero saber. Um pouco. Você que eu estou falando. Vamos ver se existem 10. Não. Aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Peraí, deixa eu fazer uma coisa. Consegue passar? Olha aqui, ó. Passa por ser humano. Eu já seguro ele. Eu admiro teu otimismo pelo ser humano. Se eu dissesse de 100, 10, eu acho que tu não está vendo a realidade do mundo. Não, mas que a gente vê. Olha, eu acho que Eu admiro muito as pessoas que de fazem isso. bilhões, capaz de ser 100. De bilhões que tem qualidades 10 e etc. Não, eles têm 10, mas não, tá, talvez de bilhões. Tá? Quantos habitantes tem o planeta Terra? Ah, não sei, deve ter 7 bilhões. O Valdir sabe. Hã? O Valdir sempre 7 sabe. bilhões? 7 bilhões. Mais de 7 bilhões. Até faz pouco tempo deu na televisão. A humanidade alcançou 7 bilhões. Assistam mais o jornal, assim, menos novela. E daí fica aprendendo coisa. Mas então, A maioria vai no bilhões. noticiário, desliga para esperar a Na hora da novela. novela, na hora da notícia do dia. Tá, que é mais de Não, então, em relação a bilhões, pouquíssimo. é isso que eu digo. Tem 10, mas tem Não, que eu tô aqui, eu não tô falando numeração de pessoal, 100. eu não tenho números, eu tô um chute. Sim, eu não estou falando numeração de 100. Não.
É só cálculo. Tudo bem. Tá, já respondeu. Em seres que estão... Mas, meu Deus do céu, vocês não param? Nós estamos em época de gripe, né? Então a gente tem que ventilar os Ah, não, ambientes. Pode abrir a porta. Ah, só não... Pode abrir. Tá bom, não precisa tanto agora. Alguém tem pergunta aí? Não tá frio? Não. Alguém tem alguma pergunta? Quando tiver frio, nós vamos fechar. Pessoal, é o seguinte, presta atenção, parem quieto um momento, tá? Presta atenção. Tem muita coisa que as pessoas podem não entender, mas acalme-se, vem no grupo de estudo e a gente com o tempo vai aprendendo, entende? Eu não posso, assim, em pouco tempo explicar tudo também, porque é muita coisa. Tem coisas aqui que uma palavra, às vezes, tem quase uma aula inteira de explicações, né? Então, vamos com calma, tá? Mas é incrível como a grande maioria dos seres, né, são média, eles têm defeitos e qualidades de forma mediana. Muito poucos são evoluídos e uma parte são muito maléficos, são maus mesmo. Poucos também. Os maus Sim, os maus. são poucos, os maus mesmo são poucos, não é? A maioria É mediano. fica nos defeitos egoístas, né? Em torno do egoísmo. Maldade né? mesmo. Maldade mesmo não tem tanto assim, que senão o mundo ia ser pior ainda, ia ter muito mais guerra, muito mais loucura. E tem que haver uma organização e um controle da coisa, senão não vai ter sociedade. Tá. Então vocês lembram que eu falei aqui, ó? Então existem dois procedimentos principais em relação aos recentes encarnados que se encontram nessa etapa. Esses procedimentos. Aprisionamento protetor. Seu plano espiritual vai fazer isso. Aprisionamento protetor, instrução mais demonstração. Agora ele vai explicar o que é isso. Eu também não sei, porque eu não sei mais. O aprisionamento protetor é utilizado para conter espíritos mais rebeldes e sedutores. Essa de sedutor eu achei interessante. Que tentam incansavelmente perturbar ainda mais o ambiente onde se encontram e exercem ações negras graves, as quais gerariam karmas exagerados. Olha só, o próprio plano espiritual tenta controlar as criaturas para não aumentar o seu karma. Olha só que coisa louca. Tá? O próprio fato de não manifestar todos os defeitos é para não piorar a situação da criatura. Ele vai ficar mais endividado ainda com karmas você sabe o que são, né? Dívidas dos males que se faz, dos erros que se fazem. Então até isso o plano espiritual tenta controlar para a criatura não piorar a sua situação. Senão a criatura ia adquirir tanto karma que ele não poderia. Ele ia ficar tão endividado que ele ia demorar milhões de anos para poder pagar seus karmas. Então aí tem, digamos assim, para cada ser poderia ter uma cota? Isso pode ser uma divisão? Não, ele já está inventando essa. Digamos que se tem ou não tem, eu não sei. Mas tu pode falar e inventar essa. Já cria cota. Não, na verdade não é uma cota. É uma coisa individual. É uma... Na verdade, o que o plano espiritual acompanha, né? É o comportamento. Então, eu posso ter um monte de defeitos, mas nem por isso estar acumulando grandes karmas, entende? Estou modesta ali na manifestação da coisa, tá mais ou menos, né? Então, tá, eu preciso melhorar, eu preciso me aprimorar, mas eu não estou acumulando um grande karma. Agora eu posso ter um número menor de defeitos, mas, ou sejam defeitos mais graves, ou que esteja com uma intensidade muito... Não precisa tudo isso. Não precisa, depois atrapalha, fica marcado para sempre. Uma intensidade muito grande, eles estão com uma manifestação muito forte, né? E eu estou, mesmo com um número menor de defeitos, mas pela gravidade ou pela intensidade que ele se manifesta, isso está me gerando um karma que vai ser muito pesado para eu poder acertar essas contas, aprender com isso depois, ficar em... Né? Então, é dado uma possibilidade, né, de frear um pouco isso, assim, olha, essa criatura está indo por um caminho que vai ser, né, muito, muito difícil. Não sei, hoje acho que não vai ser falado sobre isso, mas a gente sabe de situações de seres, né, que se tornaram inviáveis. Né?
tamanho Vocês entenderam o que ela falou? acúmulo Não tem de salvação. Que não tem salvação. E o que aconteceu? Ele foi eliminado. Foi extinto. Ele foi extinto. Vocês acreditam nisso? Não existe, então Não, foi. não. Ele fez tanta Mas claro coisa. que isso é exceção da exceção da exceção da exceção. Mas Ele é fez uma tanto mal, assim, de uma forma tão ampla. Vocês imaginam o nome da criatura que a gente está falando aqui? Ah, a gente nem sabe o nome, né? Mas eu li um livro sobre isso, se é verdade, não sei. E ele foi eliminado, ele foi extinto porque ele não tem mais condições de ser um ser, assim, de tanta maldade. Assim. Então, é óbvio que isso não interessa a ninguém, né? Tanto faz. Então, interessa que os espíritos possam realmente se aprimorar e que todos estejam Então, continuando. evoluindo sempre. Assim ficam sob proteção o ser em questão e os demais. A libertação ocorre mediante resultados obtidos através de diversos estímulos a que ficam sujeitos nesse período. Claro que não dá para comparar, mas grosseiramente falando... É para eu continuar? Para mim tirar a Você se lembra do Nosso Lar, o filme Nosso Lar? O Nosso Lar dava uma ideia bem... Não vai muito atrás daquele filme, tá? Aquele filme é legal, interessante para a população em geral, para sacudir as pessoas, é interessante, mas não é bem assim. Mas você se lembra, então a pessoa desencarna e é feita uma proteção nesta pessoa, e não só para a pessoa, como para o meio. Ele está lá perturbado pra caramba, imagina, ele está encarando todos os seus defeitos, imagina a perturbação psíquica e psicológica que essa criatura está tendo, então acontece aquilo ali, tá? Depois se fizer o livro. A instrução. Demonstração. Instrução, demonstração. Demonstração. Tá. É a segunda parte. A instrução mais demonstração. Destina-se a orientar aqueles que desejam mudar internamente e desconhecem o procedimento devido e mostrar a todos as consequências da sua decisão, mais ou menos. É um trabalho muito bonito. Positiva ou negativa? Positivo e negativo. É um trabalho muito bonito e que exige muita paciência, dedicação e humildade. Muitos seres voltam a encarnar sem terem obtido aprendizado algum, apesar de todos os esforços dos irmãos das fraternidades. Tá, então são as duas coisas que acontecem com esses seres. Tá? Esses seres que são mais trevosos e umbralinos. Isso eu entendi, né? Sim, são esses procedimentos para a primeira etapa, né? Primeira etapa. Traumatizante. Tá, mas só uma coisa que eu não entendi muito bem. Essa primeira etapa são para seres umbralinos e trevosos, né? É o que está escrito ali. Sim, é quando... Na verdade, isso aqui é quando a pessoa, o espírito, por estar encarnado, ele tinha uma visão parcial Da né? vida. Na verdade, todo mundo tem, quando está encarnado, uma visão parcial, mas como ele é muito pior do que ele imaginava, Sim. quando ele desencarna, ele vai ter um choque em relação a isso. Né? Então, o lugar que ele vai, né? O espírito vai ficar, tem o seu nível de consciência, ele pode ser impactante demais. Então, é feito isso. Não, mas é nível muito baixo, o Né? mais baixo Para poder É o se trevoso adaptar. e o umbralino. Tá? Então, essa seria uma etapa. Tá, pode continuar. Então, assim, ó, é para aqueles recém-desencarnados que se encontram nesta etapa, nem todos se encontram Sim, nesta claro. etapa. Então, são feitas duas coisas. De um primeiro momento, esse aprisionamento protetor e a Depois. parte da instrução. Então, aqui o Francisco leu as consequências da sua decisão, não é mais ou menos. Se a decisão dele for positiva, a consequência vai ser essa. Se a decisão for negativa, a consequência vai ser outra. Então, é mostrado isso a ele para ele poder, né, de preferência, decidir pelo positivo, né? É dada essa opção. Então, a segunda etapa, quer que eu leia? Sim. Então, a segunda etapa é a emotiva. Etapa pela qual passam espíritos possuidores de nível de consciência astral. O terceiro é o sétimo É a grande maioria das pessoas. níveis ali, em que não há revolta propriamente, mas uma grande dificuldade de adaptação à nova realidade, devido à separação de entes queridos, tarefas que executavam, ou seres muito debilitados emocionalmente, que
tiveram morte violenta ou morte súbita, com consequente trauma psicológico. Então, pessoas que a gente fala, são muito apegados, né, às coisas terrenas, né, as referências aqui da vida terrena, né, ou que realmente estão em sofrimento psíquico. Né. Estes seres permanecem sob cuidados específicos, muitas vezes sob vigilância plena, pois o seu sofrimento interno pode ser tão intenso a ponto de trazer prejuízos sérios ao seu corpo astral, que precisa ser constantemente tratado. Em algumas situações é necessário anular parcialmente a memória do ser para que ele possa ser instruído e então devolve-se gradualmente a ele aquilo que foi anulado, sempre sob constante vigilância. Isso explica porque algumas entidades se manifestam estando confusas, sem saber exatamente o que aconteceu e onde estão. Mas tudo se destina à evolução do ser e a tornar tolerável o seu sofrimento. Este trabalho é realizado com o auxílio de vários medicamentos, cirurgias, aconselhamentos, etc. A fraternidade da luz age muito nisso, né? Nessa, isso aí, agora sim, lá na nosso lar ali aparece esse tipo aí. Porque nosso lar é uma coluna espiritual do alto astral. Tá? Ela não é uma coluna espiritual de grande evolução. Ela é e nem de seres trevosos. Nem de seres trevosos, nem de seres. É uma meio termo. Vocês lembram como é que ela é ali, né? E. Tá, repito, não é bem assim as coisas, tá, pessoal? Vai pensar que é que nem aquilo lá. Então ali foi só uma forma de mostrar para as pessoas. Né? Não precisa ficar com a boca cheia d'água. Ah, é? Tá. Ah, eu pensei que Para ter paciência. Tem alguns seres que têm um desencarne na etapa chamada instantânea. Então, essa etapa é onde o desencarne se procede sem estranheza por parte dos seres, então, que tem um nível de consciência mental inferior ou mais. Né? Então, não são mental inferior, ainda pode ter defeitos, né? Claro. Mas não são defeitos graves que atrapalhem, digamos, esse momento possam atrapalhar o momento do desencarne. A compreensão total do ser em relação à sua situação, ou seja, ele sabe que está desencarnado, e a realidade onde se encontra. Ainda assim, é uma variação na sutileza do desencarne, dependendo do plano onde ele se encontra. Claro, quanto maior a evolução, quanto maior o nível de consciência, menos ainda há essa estranheza. Assim. Mais sutil, mais leve é essa mudança. Mas são 3 tipos, então. Só para explicar, para as pessoas que não... grosseiramente explicar. O mundo, existem várias dimensões, tá? Nós estamos na dimensão física. O astral, existem várias dimensões. O mental inferior, assim por diante. O mental superior, Buddha, Nirvana, Parinirvana, Mahaparivana, assim vai. Tá? Tudo são dimensões que conforme são, como Jesus disse, né? As casas do Pai. As casas do Pai. Casas do Pai significa as dimensões espirituais. Conforme tu vai te depurando, o teu nível de consciência, ou seja, a tua evolução, vai passando de uma dimensão para outra. Vai evoluindo, vai passando, como eu expliquei para vocês. Onde está tudo isso? Está na força que o Espírito tem de terminar com os seus defeitos e desenvolver as suas qualidades. Tá? Conforme o Espírito vai se depurando, vai tendo uma dádiva maravilhosa de alçar a planos superiores. E é óbvio que a criatura que tem um nível de consciência melhor, quando ele desencarna, ele vai direto ao seu nível de consciência. Né? Ele vai estar num nível ótimo. Ele vai fazer o que ele quiser, na realidade. É a liberdade do espírito, do ser. Liberdade de estar na dimensão que quiser, de fazer o que quiser. Quanto mais defeitos tu tem, quanto menor teu nível de consciência, mais aprisionado tu estás a ti mesmo, aprisionado à tua própria cadeia que tu criaste. A ilusão da existência, a ilusão do fato, porque os defeitos da realidade são ilusões. Tá? Nós é que alimentamos esses defeitos, nós é que mantemos esses defeitos. Na verdade, os defeitos são vazios de qualidade. O defeito seria, teoricamente, a ausência daquela qualidade. Quando tu destrói um defeito, se manifesta a qualidade. Que nem a gente sempre fala que tu vê um espírito com uma aura muito escura e um espírito com uma luz. Tá? Aquele que tem aura escura, obviamente, ele tem mais defeitos.
aquele que tem a luz, é porque ele evoluiu, ele adquiriu força, ele conseguiu se controlar, ele conseguiu se desenvolver. Uma luta, uma batalha, a maior batalha do ser é essa, né? É ele conseguir, ele próprio, evoluir. Graças a Deus que isso não depende de coisa nenhuma, não depende de cultura, não depende de dinheiro, não depende de status, não depende da cor da pele, não depende de nada. Depende da pessoa querer evoluir, da pessoa querer lutar e poder obter um maior nível de consciência, entendeu? E quanto maior nível de consciência a pessoa adquire, ela consegue perceber as coisas de uma forma muito mais incrível. Por exemplo, ela entende o que é a caridade, ela sabe que a caridade é maravilhosa, que a caridade é um dos maiores benefícios que o ser pode ter, um regozijo. A caridade e o amor é um regozijo, o prazer que tu vai ter, que é muito melhor do que tu comprar um carro novo, do que tu fazer uma casa, do que tu ganhar loteria, né? O que adianta tu ganhar a Mega Sena aí, 300 milhões e tu é uma criatura infeliz? Tu pode estar... Aí tem gente que diz na televisão, para vocês verem como a mídia é incrível. Um animal lá disse, é melhor ser... Como é que é? É melhor ser infeliz em Paris do que feliz numa vila. Entendeu? Mal sabe essa criatura que ele está dizendo um absurdo. Aí todo mundo está na televisão e vê aquilo, entende? E as criaturas vão que nem, né? E cada vez as criaturas acham que a coisa é assim. Mas isso é basicamente o fato das pessoas não acreditarem que a felicidade existe. Que a felicidade então significa... as pessoas confundem isso com alegrias, com conquistas, né? Tanto que a gente olha por aí, tem não sei qual é uma das lojas aí que diz a sua casa mais feliz. Então a casa é feliz, a pessoa não, né? É a casa que vai ser feliz porque tem um móvel bonito, porque tem uma geladeira nova, não sei o que. A sua casa é sempre feliz. Né? No caso do espírito que desencarna e fica aqui, ele está apegado à matéria, né? Mas o que ocorre com ele não é nenhuma dessas 3 etapas. É que ficar aqui não é um termo bem correto, assim, né? Sim. Normalmente, o que acontece? Porque, na verdade, o aqui envolve todos os planos, né? Então, o que ele vai ter é um pensamento ligado ao plano terreno, né? Ao plano físico, tá? E isso pode gerar algumas outras atitudes dele, né? Então, no extremo, ele pode ficar como um obsessor, por exemplo, ele pode fazer uma ligação com alguém, né? Mas não é que ele vá ficar no plano físico, ele vai estar no plano astral, mas com o pensamento no plano físico. Né? Então é um pouco diferente isso. Tá, assim. mas a pergunta dela foi muito importante. Tá. Foi muito importante. E ele vai estar, porque isso aqui, tudo que foi falado, que é anulado alguma manifestação de alguns defeitos, que pode em algum momento ser mexido na memória, enfim, né? Isso tem que se entender que é uma coisa terapêutica, é um tratamento, não é algo definitivo, porque nunca vai se interferir no livre-arbítrio da pessoa, nunca vai se poder transformar ela noutra que ela não seja, né? Então, se ele tem aquele defeito vai continuar com ele. O que é como se a gente tomasse um remédio, né? Que a gente sempre fala, a pessoa é nervosa, é ansiosa, aí toma um remédio para controlar a ansiedade. Então ela não manifesta a ansiedade, mas ela continua sendo uma pessoa ansiosa. Se ela parar de tomar o remédio, ela vai continuar sendo ansiosa. Né? Então, enquanto tu não trabalhar, né, internamente pela eliminação da ansiedade, pelo controle, né, aquele defeito continua existindo. Então, esses tratamentos é como se fosse um remédio. Até foi dito, né? Em alguns casos é que é usado medicamentos, claro que medicamentos espirituais. Deixa eu falar uma coisa aqui. Deixa eu te explicar uma coisa. Tem muita coisa que eu e a Ali recebemos há muitos anos que a gente nem lembra, obviamente. Né? Isso aí é uma coisa que eu nem lembrava disso. Então, só que nem tudo é dito totalmente. Isso aí são procedimentos gerais. Aí, essa tua pergunta tem a ver com casos particulares. Porque imagina se todo mundo que desencarnasse ficasse no plano físico, ia dar uma confusão desgraçada. Então, alguns casos é permitido, esses casos que ficaram no plano físico, aqui engatado aqui, eles não passaram por aquilo ali.
é um processo particular daquele indivíduo, alguma coisa ligada à família que precisava, ou ele precisava passar. Não deixa de ser um procedimento que não foi falado ali. Tipo assim, ó, tudo é permitido. Para que vocês tenham ideia, nada assim, acontece as coisas, mas Deus não queria que aconteça. Não, tudo é permitido. A ideia é permitir para que a pessoa se toque. Entendeu? Porque o plano espiritual, sempre quando eu falo plano espiritual, eu falo a vontade divina, obviamente, né? O plano espiritual não fica fazendo a vontade de todo mundo e não fica carregando todo mundo no colo. Você sabe muito bem aqui na Micaelos o que acontece aqui. Né? As pessoas, que nem o plano espiritual dá corda para as pessoas por um tempo. Às vezes até tem gente que diz, como é que pode? Na Micaelos está acontecendo tal coisa, como é que é permitido? É permitido porque eles dão corda. Eles dão corda para ver até onde a pessoa vai, para dar uma chance para ver se aquela pessoa se toca do que ela está fazendo de errado. Entendeu? Se é permitido, é porque foi permitido pelo plano espiritual. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Se eu não sei, a Ave não sabe, os coordenadores não sabem, o plano espiritual sabe, eles não são bobos. Só que eles não agem de imediato, eles esperam as coisas até um determinado momento. E as situações, elas são provações para todo mundo, tanto para aquele que está sendo agente, como para os outros que estão participando, para te ver e analisar como que tu vai avaliar aquelas atitudes que as pessoas estão fazendo. Perdoando, ensinando, explicando, tomando a atitude de procurar ver o que está acontecendo e falar para os coordenadores, não pensar que é dedo duro, não existe dedo duro na Micaelos. A Micaelos tem que ser dito o que está acontecendo. Só Micaelos, a vida. Não, mas eu estou falando especificamente, claro, mas na vida não dá para te estar fazendo exatamente isso. Mas é feito isso, no plano espiritual, Não, observa o comportamento das Estou pessoas. falando de embedar. Não é embedar, é procurar o equilíbrio da Micaelos. Então isso que tu perguntasse é exatamente isso. Esse espírito está ali, é permitido ele por um tempo para ver se ele se toca. Até houve os livros falam muito de pessoas que desencarnaram, de uma mulher, uma senhora que desencarnou, era extremamente católica, e ela achava que tudo era igreja, tudo era padre, tudo ela desencarnou e achava que ia encontrar, sei lá, o que ela ia encontrar. Ela estava numa sala, não sei o que ela achava, na igreja, eu acho. E ela desencarnou e encontrou uma sala com um altar. A mulher desencarnou, chegou, morri, estou aqui, que maravilha, eu sou católico, então... Uma sala, e a sala não tinha porta, só tinha um altar. A criatura foi lá, se ajoelhou, rezou, daí passou. Bom, aí eu nem sei dizer para vocês quanto tempo passou. Se foi 1 hora, 1 dia, 1 mês, 1 ano ou 10 anos, não sei. Mas chegou um momento X que a mulher pensou, mas pelo amor de Deus, será que é só isso que é? E passaram-se o tempo, não sei dizer para vocês até quando, vai depender da forma como a mulher ia encarar. Tipo assim, poxa, chegou um momento que ela se tocou que não era aquilo. Que aquilo que ela viu foi ela que criou e que não existia na realidade aquilo. Quando ela se tocou, que Deus devia ser... Ela se questionou, ela se questionou da realidade, aquilo se abriu, se desfez e apareceu o plano espiritual e os seres que amavam ela estavam esperando para que ela se tocasse que ela estava errada. Que ela criou ao redor dela uma realidade que não existia. Aliás, é o que nós fazemos todo dia. Criamos realidades que não existem. E aí ela foi aceita pelo plano espiritual, os parentes que desencarnaram, etc, etc. Aí ela viu quão errada ela estava no seu fanatismo, né? Etc e tal. Alguma pergunta? O pessoal está se perguntando se está na etapa traumatizante, na emotiva, na Não. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui, eu tenho certeza absoluta que ninguém está nesses níveis. Porque uma pessoa que está nesse nível não ia estar aqui. Não está na instantânea? Não me bota nesses rolos. Chico, eu acho que tu confirma assim que a gente enxerga o mundo da maneira que a gente quer enxergá-lo. Sim. Porque nós que interpretamos, nós que queremos o que queremos. Sim. Eu posso querer ver o mundo de um jeito ou do outro. Sim. Se eu me disponho de manhã a levantar e olhar o mundo colorido, achar as nuvens bonitas, as árvores, os pássaros, Sim. ou eu me revoltar com a chuva, com as pessoas que passam por mim, isso depende de mim, do meu estado. E assim, essa pessoa, ela não... Até que se tocou, aquilo mexeu com ela, daí deslumbrou dela, veio o mundo que ela queria.
Conforme tu Se vai, questionou. conforme tu vai evoluindo espiritualmente, tu vai começando, as pessoas que vão evoluindo espiritualmente, elas vão começando a ver o mundo de uma forma mais parecida. Porque aí é amor, aí é caridade, né? Aí tu vai te sentir melhor. Enquanto tu menos tu tem evolução, vão ter particularidades infinitas, porque cada um vai ver conforme a sua personalidade terrena, conforme os seus defeitos e qualidades que tem. Imagine, defeitos, não só número de defeitos, como intensidade de defeitos. Não só número de qualidades, como intensidade de qualidade. Imagina como é que se vê o mundo. Tá? Como é que se vê a existência. Tá? É importante entender algumas... Essa colocação da Loni foi bem importante, sim. Né? Mas só... Não é uma correção, mas uma complementação, assim, que na verdade, quando a Loni diz assim, a gente vê o mundo como a gente quer, né? Na verdade, esse querer, ele está relacionado, ele se transforma num poder, né? A gente vê o mundo como a gente pode ver, como a gente consegue ver naquele momento. Tá? O querer, né, que é a vontade de se propor a mudar, de melhorar, de se questionar isso, né? Ele se manifesta em momentos diferentes da vida das pessoas, né? Então, podemos pegar aqui 10 pessoas passarem por uma mesma situação, né? o mesmo grau de dificuldade, de gerar o mesmo tipo de sofrimento, enfim... E cada pessoa vai lidar com essa situação de uma maneira diferente, vai responder a isso de uma forma diferente, seja na atitude externa, claro, quanto na atitude interna, né? Então, cada um vai estar fazendo naquele momento o que pode, vai estar interpretando o mundo, a realidade, como pode. Por quê? Porque ele tem esse conjunto de defeitos e qualidades que, por ser este o conjunto, a visão que a pessoa tem do mundo, da realidade, das coisas que acontecem, é esta que é possível. Isso gera uma visão de mundo, né? Uma visão de realidade. Então, na verdade, ninguém quer sofrer. Querer sofrer, ninguém quer. Né? As pessoas gostariam de fazer, de ser o que são, do jeito que são, sem precisar mudar, mas sem que isso causasse sofrimento, né? E passar pelo sofrimento. Então, querer não é o ponto do sofrimento, mas os motivos que fazem as pessoas sofrerem muitas vezes são diferentes. Então, a gente pega, por exemplo, uma pessoa que foi descoberta, né, sei lá, um ladrão, tá? O ladrão foi descoberto, foi preso. Ele vai estar sofrendo. A gente olha, todo mundo, quando tu vê no noticiário o cara que é preso, ele está sempre com uma cara de sofrimento, de coitado, né? Ele é um santo homem. Não está com uma cara de... Assim, ele está amarrado né? aqui. Mas ele não está sofrendo pelo mesmo motivo que a gente estaria sofrendo naquela situação. Quem não é ladrão, né, e passasse por uma situação de ser preso, de, né, vexatório, a pessoa estaria sofrendo por um motivo diferente, né? Ele está sofrendo porque ele foi pego, porque não deu certo. E a gente estaria sofrendo que, né, me prenderam sem razão, porque que vergonha, né, e etc. É diferente, embora os dois estejam sofrendo. Posso falar uma coisa? Pode. Aí existe um ponto crucial em toda coisa. Prestem bem atenção. A gente falou para vocês que existem níveis de consciência. Falamos que uma pessoa que tem um nível de consciência muito baixo, ela não entende a vida como a gente entende, conforme a gente vai evoluindo. Aí existe uma pequena palavra chamada perdão. É nesse momento, compaixão e perdão, é que a gente tem que entender o que é perdoar realmente. Tá? É tu saber que aquele ser, ele não é capaz de fazer mais do que aquilo que ele fez contra ti ou contra as pessoas. Aí tu vai entender o porquê que se deve perdoar. Tá?
Porque ele não tem a capacidade de ver a coisa como tu está vendo, como um ser de mais evolução está vendo. Tá? Isso eu falei para vocês várias vezes. Não é que a gente tenha que aceitar o que a pessoa faz. A gente não aceita o que a pessoa faz, porque a pessoa está errando. Mas a gente tem que entender que aquela pessoa não sabe fazer mais do que aquilo. Tá? Principalmente nesses relacionamentos de marido e mulher aí que acontece tanta confusão, tanta maldade, tanta gente se matando, né? Essa confusão toda, principalmente tu vê muito homem matando mulher, é seguido. Quando uma mulher mata um homem é porque a mulher foi se defender porque o cara foi para cima dela. Por quê? Porque envolve a sociedade machista, a cultura machista. O cara, essa cultura vem enraizada na sociedade de uma forma muito grande, né? Isso acaba com a pessoa, esse machismo, né? E faz com que esses relacionamentos acabem em morte, em Lei Maria da Penha, aquelas coisas todas. Nesses momentos que tu vê que a mulher tem que entender o que aquele cara está fazendo. Para ele, ainda existe esse lado do machismo tão forte, que ele acha que é um absurdo que a mulher está fazendo aquilo, que ela não pode largar dele. Que ela é dele. É a sociedade machista. Né? Então acontece toda essa confusão. Então o perdão, pessoal, está aí a compreensão do perdão, da gente tentar entender. Escrevi? Sério? Ah, tá. Uma pergunta mais? Eu estou tentando fazer com que vocês se agarrem em coisas em momentos difíceis da vida, entendeu? Momento que não adianta eu chegar para vocês, perdoem, pá, tudo bem. Mas vocês têm que ir pelo raciocínio em cima da coisa. Entender por que tem que perdoar, o que tem que ver do outro ser, entendeu? Chico, eu tenho... foi falar, porque a Lore falou e que a Adri falou também a respeito de como ver o mundo. Sim. Eu vi dois depoimentos de duas pessoas na TV em casos de quase mortes, né? Sei. Então os dois relataram que entraram num túnel e uma pessoa disse que viu lá tudo coisa muito linda, bonita, sim, gostosa. E a segunda pessoa, ela... É meio esquisito, Gustavo, tá falando. Achou bonito tudo lá. Não, não é aquela banquete, não. Que morreram. E a segunda pessoa disse, não tão bonito, mas ela disse que não gostou da situação onde é que ela teve. Eu imagino que depende do nível de consciência. Do consciência E elas não morreram, né? Então ela tem uma chance de... É uma quase morte, né? Aí aconteceram duas coisas prováveis. Presta atenção. Ou essa criatura realmente foi no seu nível de consciência, ou ele foi num plano mais baixo e não é o nível de consciência dele. Tá? Ele não gostou igual. Mas ele não gostou igual. Tá? Então, fica a dúvida aí. Né? É complicado saber. De qualquer forma, é melhor a criatura se indagar agora, se questionar, etc. Se comportar bem agora. Se comportar O melhor. pior é que gostou. Por exemplo, alguns anos atrás, uma vez eu desmaiei. Só uma vez. Uma vez, graças a Deus. Né? Só que eu era assim, eu limpava assim a minha cozinha, eu passava álcool em tudo. Parece que eu tinha que desinfetar tudo, sabe? Eu era bem neurótica. Era. Aí eu desmaiei. Tá gravado isso aí, eu vou entrar na Maria da E aí uma vizinha minha me pegou e me colocou, sabe aonde? Em cima do sofá, onde a filha de 3 anos dela vivia fazendo xixi, vivia com esse cobertor arrastando no chão pra lá e pra cá. Ai, meu Deus do céu, quando eu olhava para aquilo ali era horrível. E eu desmaiei e ela me colocou ali. Tá, mas e aí? Aí Acordou rapidinho. Ela voltou assim. Só que na minha mente eu estava num lugar muito bom. Na verdade, era No meio do xixi, no meio... num lugar muito bom, num lugar branco, era tudo branco, era tudo muito... Né, eu estava deitada ali num lugar branco, muito bom, e eu acho que eu Tá, se fosse pra voltar, eu não voltaria. Claro, né, com tanto tapa que eu levei na cara pra voltar, eu voltei, mas daquele momento eu saí e eu fui para aquele lugar. O lugar era branco e a cara era vermelha. Interessantíssimo. Lembrei do filme que o cara tentou levantar o outro. Pum, foi assim, né? Não, é interessante. Tá ali num lugar sujo, horrível, mas parece que tá lá em cima. Eu nunca mais esqueci isso. Sim. Num lugar branco, estava deitada num lugar claro, branco.
É bem... E é um lugar muito bom. Teve uma experiência também de mais ou menos pós-morte não. Quase, Quase. mas na verdade é uma experiência de perda de consciência. O nome disso é Experiência de Quase Morte, EQM. Tem nos livros, EQM, essa sigla. Mas a morte é tão boa assim. Você está perguntando para mim? Quer arriscar? Quer saber agora mesmo? Não, mas é interessante como eles estão falando ali, né? A morte não existe. Ela fez ali alguma coisa. Emocionante. Foi Foi que eu fiz, eu me arrependi, mas agora Tá, faz. Não, nós estamos falando, era para ser retinho. Tá. Nós estamos falando o tempo todo aqui que o que acontece com o espírito que desencarna de acordo com o seu nível de consciência. Então, dependendo em que patamar nós estamos, vai ser, né, um lugar melhor, ou não vai gostar, né, enfim. Ou vai precisar de ajuda, né, de apoio nesse momento. Ou sai andando, né, ou levitando, enfim. E isso tudo está relacionado o tempo todo a gente falando dos defeitos e qualidades, né? E aí o Francisco disse que existem, que isso tudo é uma ilusão, né? Os defeitos são uma ilusão e que é possível se alcançar, né, um nível de uma intensidade nessas qualidades, né, plena. E aí isso tudo parece muito estranho, muito contraditório, muito fora. Eu acho que eu já dei esse exemplo antes, mas acho que ainda é um exemplo bem plausível. Quando a gente diz que defeito na verdade não existe, o que existe são qualidades, e o defeito ele seria a ausência da qualidade, ou a fraca, né, a não manifestação dessa qualidade. Então eu tentei aqui fazer como se fosse um gráfico, né, em que daqui para cá, né, ou para lá para cima seriam as qualidades e para cá os defeitos. Então na verdade como se fosse um reflexo, tá, de um espelho, né, que reflete para o outro. Então aqui, se eu tiver as diversas qualidades em suas intensidades, né, para cima, aqui, isso aqui vai ser uma qualidade, ela tem esse patamar aqui. Se eu não tiver essa qualidade, eu vou ter um reflexo, vamos botar para o lado de cá para ficar mais fácil, né, de defeito. Desculpe, estou de costas para vocês. Né? Vamos dizer como se isso fosse um reflexo negativo. Isso é um defeito, é a falta da qualidade, né? Pode ser menos intenso, né? Pode ser só isso aqui, pode ser tudo isso aqui, né? Então é o quanto essa qualidade está me faltando. Aí o defeito toma conta, né? Ocupa esse espaço, essa ausência, ela é ocupada, tá? Então eu posso ter uma qualidade muito tênue, né, aqui também, e posso ter essa manifestação mais intensa. E isso no conjunto de qualidades e defeitos que a gente pode ter. Tá? Então dependendo se esse grupo aqui de defeitos ele é um grupo de defeito grave, como maldade, vingança, coisas que podem causar danos muito sérios para os outros também, né? Não só para quem tem. Por quê? Porque a pessoa que tem maldade, ela não tem o quê? Bondade. Ela não tem bondade. Então, na verdade, não é que exista maldade, é que falta bondade para ela. Né? E se falta bondade, ela é capaz de coisas que podem ser sérias, né? Que podem causar
aparecer como maldade. Tá? Se ela tem maldade, ela é invejosa e ela é rancorosa e ela é vingativa, ela vai juntar isso, vai dar uma bomba, né, com um efeito muito grande. Tá? Então, mesmo que o número de defeitos seja pequeno, se eles forem defeitos graves, ou seja, se estiver faltando as qualidades primordiais, fundamentais para essa pessoa, ela vai estar cavando um buraco cada vez maior. Difícil de sair. Não impossível. Nunca é impossível. Né? Mas é difícil. Tá? Se for um conjunto de qualidades, né, que estejam faltando para ela, ou que se manifestam como defeitos, mas que não são coisas que possam levar a um dano para os outros tão grande, às vezes são defeitos que fazem mal mais para a própria pessoa do que para os outros. Né? Uma pessoa que se submete, uma pessoa que é, sei lá, coisas que ela faz, que ela está sempre deixando, né, de cuidar de si mesma em termos gerais, não coisas externas, né, apenas coisas gerais, e tá se prejudicando, né, em prol, muitas vezes, de outros. Tá? Ou se são defeitos de egoísmo, mas não ligados ao lado da maldade, ela vai ter um acúmulo diferente de karmas. Né? Então esse seria esse reflexo invertido, né, das qualidades com os defeitos, tá? Na sua intensidade, na sua proporção. Uma coisa que acontece com a gente todo dia, mas que é agora, né, a gente, ou no verão a gente pode perceber também, para entender o que é a falta da qualidade, o que é o defeito, é abrir a geladeira, ou o freezer. Para ver a intensidade do defeito da qualidade. Se não tiver comida... A gente tem qual a sensação quando a gente para na frente abre a geladeira e tem... Está vazio. E abre e fica na frente, o que a gente sente? Frio, né? A gente não tem a impressão que está saindo frio da geladeira? Não tá bom, né? No verão tá bom. Né? Na verdade, não é o frio, é a falta de calor. É o calor que é sugado. Então a gente perde calor, né? Porque não é frio, não sai frio, sai calor da gente. Então é essa sensação, né? E a gente percebe o frio. Então é a mesma coisa aqui. Na verdade, é como se o calor fosse a qualidade e o frio fosse o defeito. Não é que o defeito, o frio venha, é que a qualidade não é suficiente para se manifestar. Aí, pessoal, quando é que tudo isso começou? O Espírito, o que diz no livro dos Espíritos? O que diz no livro dos Espíritos? O Espírito é criado simples e ignorante. Tem dito no livro dos Espíritos. Quantas vezes tu lembra? Eu participo lá da evangelização das crianças. E o grupo de pais, eu escuto isso toda hora. Então, é como se fosse, vamos comparar assim a uma coisa assim, ó. O Espírito, ele não tem ainda defeito nem qualidade. Ele tem em essência qualidade. Por que em essência ele tem as qualidades? Porque ele é uma centelha divina. Ele é um ser divino. Então, na realidade, em essência, ele tem todas as qualidades em potencial. Elas não se manifestaram ainda. Ele tem só essa linha aqui. Ele tem essa linha e tem a possibilidade ele é um Deus que está ali, né? Conforme ele vai encarnando, desencarnando, ele vai através do quê? Do seu livre-arbítrio decidir o que ele vai fazer. Como ele é imaturo ainda, ele é simples, ignorante, está no início da sua existência como espírito, ele vai errando, acertando, assim vai o espírito. Aí que ele vai ou aceitando os defeitos que vão surgindo, ou aceitando as qualidades que ele apraz, que ele acha que está certo. Então é uma caminhada secular, milenar, milionar, se eu pudesse dizer assim, para que o espírito um dia possa, as suas encarnações, os seus sofrimentos, nas suas quedas, nas suas
nas suas ascensões, assim por diante, entre os sorrisos, as risadas, as lágrimas, a dor, o sangue, a derrota, a vitória, e assim vai. Essa aventura maravilhosa que é a vida, que é a existência, de tu poder chegar à conclusão, depois de tantos e tantos e tantos tropeços e avanços, etc., ver que a felicidade está dentro de si, que o importante é ser feliz por dentro e que não é por fora, não é fora que está a coisa toda. Que qualquer pessoa tem a capacidade de ser feliz, independente de qualquer coisa, de qualquer momento. De estar numa cadeira de roda, de ser feliz. De estar cego, de ser feliz. Tá? Claro que é horrível, é óbvio que é horrível. E que não depende de beleza física, de inteligência, não depende de cor, não depende de status, não depende de coisa nenhuma, depende de si próprio. Deus jamais faria isso, jamais colocaria uma vantagem em cima de alguma coisa. As vantagens existem no plano físico, não no plano espiritual. Lá, tu vai obter uma coisa porque tu te esforçou para obter. Tu batalhou para isso. Aquele velho papo que eu sempre repito, o mestre disse para o discípulo, se tu subir essa montanha, tu vai evoluir mais. E o discípulo disse para o mestre, me leva no colo. Aí o mestre disse, se eu te levar no colo, quem fez o esforço fui eu. Assim a gente deve dizer para os nossos filhos, assim a gente deve dizer para todos aqueles que te pedem ajuda, que tu deve explicar. É difícil das pessoas entenderem o que é certo. Principalmente filho. Filho só quer que a gente agrade. A gente não pode. O mundo quer que a gente agrade. O mundo quer que a gente agrade. Eu falei filho porque eu trouxe mais direto que tem aí, mais incomoda. Tá? Porque as criaturas estão lá e querem que a gente faça tudo por eles. Assim são as pessoas, né? E não é também, fazer tudo, não é fazer o certo. E também não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então tem que subir um morro, não precisa ser numa jornada só. Descansa se precisar, toma um fôlego, né? Depois vai mais um pedaço. Aqui... E aquilo que a gente consegue melhorar, cada qualidade, cada defeito que a gente elimina, cada qualidade que a gente conquista, que a gente manifesta e que a gente amplia, cada um deles nos fortalece. Então, se hoje eu me sinto fraco para enfrentar um penhasco, subir uma montanha, pergunta para alguém que subiu uma montanha, que foi lá para o Everest, esses loucos aí que resolve, né, encarar os picos mais altos e não sei o quê, ou que foi fazer uma maratona, se ele correu a maratona no primeiro dia. Ou ele começou com alguns metros, com alguns minutos, e ele foi progredindo no treinamento dele até ele conseguir correr a maratona. Se quando ele correu a primeira vez a distância que deveria, ele fez no tempo que ele faz hoje. Ou ele foi diminuindo o tempo à medida que ele continuou treinando. Então a gente não precisa fazer a maratona no primeiro dia de treinamento. A gente vai se preparar para fazer a maratona. E cada passinho, por mais minúsculo que possa parecer, ele nos fortalece para encarar a maratona, para subir o penhasco, né? Para evoluir. Cada passo é neste caminho. Mesmo que chegue uma hora que as pernas fiquem bambas, a gente tem que sentar, tem que pedir água, tem que até pedir um colo naquele momento. Ele, né? Pediu aquele cara. Mas daqui a pouco tu mesmo vai voltar a caminhar. Não é pedir um colo para desistir, é pedir um colo para se fortalecer. Então, essa que também tem a ver com humildade, tem a ver com perceber os seus limites e buscar sair daquela situação. Então, acho que isso é uma coisa bem importante mesmo. Quando a gente fala assim, existem pessoas que não têm defeitos, que têm as qualidades plenas, isso é impossível. Se a gente olhar o todo, de repente, de agora para lá, parece realmente impossível. Mas ninguém chegou lá num estalar de dedos, né? Isso é um avanço paulatino. E ó, nunca se esqueça, o maior vitorioso, o primeiro passo foi o mais importante, tá? Se não houvesse o primeiro passo, não haveria vitória.
E o que é para nós aqui, a gente que está aqui na Micaela explicando para vocês, o plano espiritual explicando para todos nós. O primeiro passo significa o direcionamento interno para a evolução. A decisão de querer mudar. Essa decisão é o primeiro passo. Tá? Eu sempre digo, entre aspas, tu não tem culpa de ter os defeitos que tem. Entre aspas, claro que tem. Tu tem culpa de mantê-los. Por que o chapéu come na cabeça? Ou tu quer para mim o chapéu, bota. É? Mas tá folgado, tá sobrando. Bom, alguma pergunta, pessoal? Bom, para quem não sabe, a gente começou mais cedo hoje porque a gente tem um não sei o que depois. Não sei que horas tu quer sair. Não quero, né? Que tu acha que planejou. Vamos seguir isso. Porque tá muito bom. Perguntas? Eu queria saber se o espírito que tem nível de consciência do mental inferior, ele reencarna na Terra ainda. Se não me engano, quem está no mental inferior ainda tem defeito. É do búdico em diante, né, que não tem mais defeitos. Eu não me lembro, tem certos detalhes que eu não me lembro mais. Nirvana. Não, o búdico é acima do Nirvana, não? Não. Astral, mental inferior, estou esquecendo. Mental superior ainda tem. Mental superior acho que não tem mais defeito, no búdico já é... Qualidades 10. É. Tem uns detalhes que eu não me lembro mais, mas Colar. tem que ler. Qual? Tá, mas tem um detalhe. A pessoa que não tem mais defeito e tem qualidades 10, ela pode vir à Terra por uma missão. Entendeu? E ela pode... e ela pode estar na Terra e evoluir. Não, não é errado não. Tá? Em relação a... Pode vir com uma missão? Sim. Não é raro ter as qualidades 10, mas entre esses não é raro reencarnar. Jesus, quando veio à Terra, ele tinha qualidades, ele era um mestre ascensionado, ele ele tem qualidades 10 sem defeito. Ele foi pra, né? Outros seres aí que a gente pode dar exemplo, só que aí é complicado. Jesus, tu pode falar dele, né? Mas tipo assim, Mahatma Gandhi, eu não sei se ele tinha qualidades 10. De repente não. Mas era uma pessoa que tinha uma força de querer ajudar o povo, ele vai. Nem todos tinham qualidades 10, e alguns tinham, depende de cada um. A pessoa pode vir com uma missão e também não precisa aparecer. Claro. Por exemplo, assim, promover esses voluntários, assim... Mas, meu amor, o que mais aparece no mundo? Fama. Celebridades, o cara, o ignorante lá, ignorante que eu digo não de não saber escrever, ignorante de pessoa mesmo, né? E o cara fica famoso. Olha só, cada pessoa que eu digo, não é possível, a mídia, eu acho que eles ganham dinheiro com esses caras, né? Ganham com todo mundo, hoje Então, falar em fama, pode ter pessoas, seres com qualidade 10 e são ocultas, não reconhecidas. Claro, porque o mundo não reconhece humildes e não, e nem são vistas, talvez, com qualidade 10, porque estão ali quietinhos, não estão se... Vocês não têm que se preocupar tanto com a qualidade dessas, vocês têm que se preocupar com... Devem ser os mais apontados com defeito, devem ser esses com qualidade 10. São diferentes. Os caras enchem o saco. A gente está fazendo, a gente está começando a caminhar. Sim. Um pouquinho de caminho. Sim, sei lá. Tem comentários? Não, vou comentar o quê? Eu já falei até agora isso. Desculpa, eu não fiz uma pergunta tradicional. Quem é que está aqui a primeira vez hoje? Tá. Vocês três, que aqui não. Todo mundo já está aqui. Prazer em tê-los aqui. Esses dois aqui eu conheço já, né? Até por minha causa que estão aqui, eu acho. Não sei. Uma forma... Não, por causa delas. Tá? Então, por favor, diga os nomes de vocês para todo mundo conhecer aí. Nessa posição. Bom, meu nome é Jacques. Super, Jacques. Alguma pergunta? Alguns me conhecem, né? Eu trabalho na quarta-feira, por enquanto, porque dentro da faculdade tem que mudar para o sábado. Trabalho na quarta. Está sendo uma experiência muito boa. Minha evolução no começo começou a mil, desde que comecei a trabalhar aqui. Desde que tu começou a conversar comigo também. Não é, mas eu expliquei pra ele, não estou dizendo nada. Não foi, tu tomou o primeiro passo. Então, quantas pessoas eu falei lá e ninguém está aqui?
Isso era... Tu tá aqui. Ajuda também, né? Foi bom pra minha evolução, tá sendo bom pra minha evolução, tô evoluindo bastante cada dia. Que bom. E ele também nos convidou para dar uma palestra lá no colégio, né? Que a gente já deu lá aquela vez. Foi bem marcante. Assim. Uma vez teve uma professora que pediu para dar palestra no colégio Goiás. Tá, mas espera um pouquinho. Fala o teu nome. Meu nome é Felipe. Né? Apesar de estar o primeiro dia aqui, estou dando versões novas né? Sobre a lei kardecista que eu frequentei há 7 anos. Né? Então, Livro dos Espíritos. Que bom, que bom. E estou presenciando coisas novas. Que ainda sim. Ou em outras línguas diferentes. Né? Mas vamos ver. Importa que tá aí. Então tá, Felipe, eu vejo ele seguidamente. Né? Tu, meu amor, como é teu nome? Meu nome é Jéssica. Jéssica. Tá gostando, Jéssica? Estou. Então tá, sejam bem-vindos, né? E o grupo é muito legal, é um grupo que tem seus defeitos, suas qualidades, graças a Deus, né? Porque senão, muita qualidade demais, depois a gente tira eles daqui, tem tão pouco preso aqui. Uma pergunta, bom, podem perguntar o que quiserem, a besteira que eu vou perguntar não é besteira, se quer perguntar, porque não é besteira, porque quer aprender. E a ideia é a gente aprender, tá? Mais perguntas? Eu tenho. Fala. Antes ali, quando a Lona comentou que a gente pode enxergar o dia, como a gente quer, as coisas como a gente quer, depois que comecei a entrar aqui, eu tô estudando a magia branca, que é o Wicca. Sim. Tanto tá com o símbolo da magia branca no peito. É um pentagrama. E eu tô numa parte que eles dizem que pode visualizar muito alguma coisa que tu quer pelo ambiente ficar bom. E hoje, no meu trabalho, ela tava com um clima bem pesado, horrível. Eu não estava me sentindo bem, nem as pessoas ao redor. E esses dias eu comentei com os meus colegas de trabalho sobre isso também. Foi um dia que estava meio puxado lá. Eles me deram a técnica das cores, para usar a cor branca e a cor rosa. Perfeito. Hoje eu fiz isso lá, mentalizei a cor rosa, que é o amor universal, até porque estava dando briga e todo mundo tava em grupinhos e fofoca e tudo. Eu não sei se os outros sentiram, mas eu senti que estava um clima ameno. E eu acredito que na Wicca, assim, a necessidade que tu pode... Se tu tem o poder de visualizar, tu pode conseguir que as coisas se amenizem. Sabe? Então, mano, o dia pode estar horrível, tá chovendo, tá frio, tá ventando, eu olho, mas tá legal, eu tô bem, acordo bem. E tem dias que eu não sei porque isso depende de mim, isso depende das coisas ao redor, mas agora eu tô tentando mudar o quadro. Tem dias que eu amanhece lindo, os passarinhos cantando, as árvores verdes e eu tô pra baixo. Sim. Mas acredito que seja por isso, seja que tu tem que mentalizar o que tu quer que aconteça de bom pra ti, pras outras pessoas ao teu redor, que a tua energia flui. Até eu estava lendo aqui antes, que a tua energia flui e se tu captar a energia boa, aquilo se transforma em bom e volta ao teu redor, sabe? Então eu acredito que... Tu falou uma grande verdade, que ela não tem nada sobre nada. Porque na verdade a verdade é a verdade. Que o meio ambiente tu pode organizar com as cores branca, azul e violeta. O rosa age sobre as pessoas. A energia do amor, ela faz com que as pessoas se acalmem, assim, mexe com as pessoas. Na verdade, a única diferença, né? Alguém falou em idiomas aqui, línguas diferentes, né? Que a gente não fala na energia fluir, a gente fala na vibração da energia. Vibração né? Ela tá aí, ela tem tudo pra que a energia ela tá aí, né, sempre no lugar, mas em vibrações diferentes e as qualidades eles exercem influência sobre a energia. Então, os defeitos fazem a energia vibrar de uma forma mais densa, né, mas parecer mais pesada, e as qualidades, pelo contrário, né, deixam tudo mais harmônico. Então, quando tu faz isso,
na verdade, o que tu tá fazendo? Tu tá adormecendo os seus defeitos, né? Tu tá deixando de influenciar negativamente o meio. E a vontade de, se for verdadeiro, né, de que os outros também estejam bem, tu também vai emitir uma força, né, de ajuda, né, pro outro que também vai aliviar. Até eu hoje lá, assim, meio que discuti com um colega meu e depois, passou, foi a minha. Mas eu não sou assim. Eu não sou assim, até me deu um estado das energias, da cor, né? Aí eu visualizei e ficou mais ameno, aí depois tudo voltou. Isso aí a gente já conversou sobre isso no passado, mas nós vamos retornar, explicar o que acontece no ambiente, o que as auras, as pseudo-aura astral das pessoas, que é resultado dos seus defeitos, perturba o meio, e tu pode dar entre aspas, dar um passe em todo mundo, só pela mente, só pela vontade, dar um passe em todo mundo mentalmente e organizar todo o meio. Nós vamos estudar sobre isso já, retornar a estudar sobre as cores e esse tipo de coisa, e sobre as cores de cura também. Tá, é fora desse assunto, pode ser? Sim. É que ontem perguntaram, a segunda-feira, eu estava trabalhando como líder ontem, perguntaram sobre o reiki, a explicação do reiki eu não soube explicar. Isso seria, eu teria que passar para a própria pessoa que faz o reiki, que ela, quando for atender, se a pessoa tiver interesse, atender, ou eu teria como explicar? A explicação? É. Reiki, quer saber o que é reiki? Eu não sei. Reiki é um nome moderno de uma coisa antes do planeta Terra existir. Eles têm mania de botar nome moderno para as coisas. Ficou super esclarecido. Não, reiki, quando tá, o que é o reiki, né? O que é? É aquilo tudo que a gente sempre fala aqui. O reiki não deixa de ser, no momento, uma cirurgia espiritual misturada com o passe. O passe que eu estou falando em termos... Mas basicamente o reiki mexe com os chakras que fazem o metabolismo da energia. Exato. Eu estou falando passe para ser mais resumido, entendeu? Você sabe que não é passe, que é as forças, etc, etc. Então são as forças. São as forças misturadas, tudo acontece no reiki ali, entendeu? Todo tipo de tratamento espiritual acontece ali. E é um nome moderno, uma coisa difícil. Todo tipo? Não, depende da situação, né? Mas geralmente são as forças. Ligadas ao indivíduo, sim, né? Tá. Tá bom, correto. Porque quando eu fiz o curso de reiki, então foi nos passado que o reiki ele ajuda na parte física, se tiver doenças, algum problema, assim, como eu acabei de falar, né? Na parte mental, na parte espiritual. São as forças. Porque as pessoas quando fazem, elas relaxam, né, se tranquilizam. Foi relatado depois de pessoas que foram feitas, que tiveram vontade de reagir, sabe? Pois é, exatamente o que eu te falei. Acontece, sucede várias coisas ali. E na realidade é uma coisa que já existe há milhões de anos, entendeu? Só que botaram o nome de reiki. Vocês lembram que a gente divide os chakras em 3 tipos, né? 3 conjuntos de chakras. Tá? Os chakras da paranormalidade, os chakras, aqueles 7 chakras principais que absorvem a energia, né? E os outros, a grande maioria dos chakras que fazem a metabolização, né? É a fisiologia em si, como a energia ela entra por um chakra, vai para onde? O que ela faz? Né? Então é como se fosse o nosso sistema circulatório, digamos assim, e aí vai fazendo a troca, né, energética. Tá? Então, a explicação, né, é que se tu tiver uma ação externa, tá, tu pode interferir na absorção da energia vital, né, pelos 7 chakras. Tá? Então, exemplo, magia negra, enfim, pode interferir nisso. Então, o reiki em si, ele não vai destruir a magia negra. Tá? Diz que vai ter ações espirituais, mas nem tudo. Né? Agora, ele, no indivíduo, o indivíduo não está conseguindo absorver bem,
porque tá com uma Mama Negra, mas ele vai dar uma restabelecida, né, para aproveitar melhor o que ele consegue absorver do mundo digital. Então a pessoa vai se sentir melhor. Em relação aos defeitos, né, a pessoa está manifestando defeitos, fica com uma aura, né, com uma vibração ruim. O reiki consegue melhorar um pouco isso, né. Se a pessoa está doente, a absorção da energia orgânica mas isso muda. Exatamente o que eu falei. Né? Então ela faz isso. Não, mas para ela entender que ela trabalha com na realidade, a gente tem que dar uma aula sobre isso. É um monte de coisa. Na realidade, mexendo com esses chakras, tu mexe com tudo. Né? Todas as aulas que a gente deu até hoje relacionadas a curas e aos passos, etc. Gina, nós temos que ir, né? Então, pessoal, um abraço a todos.